Vamos ouvir a palavra agora. Felipe vai nos abençoar nessa manhã, na sequência da nossa série. Deus te abençoe. Amém. Bom dia, igreja. Bom que você está aqui, mais um domingo conosco. Que tempo oportuno para a gente falar sobre missões, né? Na realidade, é sempre tempo oportuno para a gente falar sobre missão. Nós estamos numa estação na nossa igreja dedicada exatamente a mergulharmos no conhecimento, na prática da missão. Como igreja, nós nos organizamos em estações dedicadas a crescermos nas práticas do caminho de Jesus. E a missão, o envio, é uma prática do caminho de Jesus. Nós, ao longo desse trimestre, estamos baseando a nossa série, o entendimento de missões, no que Jesus diz lá no capítulo 1 do livro de Atos. Jesus diz, antes de subir aos céus, em Atos, capítulo 1, versículo 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós somos enviados como testemunhas de Cristo em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra, ou, como nós estamos enxergando, em nossa casa, em Brasília e no mundo. Ao longo do mês de abril, nós nos dedicamos a entender a nossa casa como o primeiro campo missionário para o qual Deus nos envia e usarmos a nossa casa a partir da hospitalidade para proclamar o reino, para testemunhar de Cristo Jesus. Nesse mês de maio, nós estamos aprendendo, ou refletindo sobre como cumprir o nosso chamado para a cidade que Deus nos colocou, a cidade de Brasília. Nós, desde o início da igreja, entendemos que a nossa igreja é uma igreja para Brasília, é uma igreja com um chamado missional, testemunhar o reino em Brasília, até que a vontade de Deus seja feita em Brasília, como é no céu. Nós, então, começamos na semana passada a entender o chamado profético para nós, enquanto igreja de Cristo, povo de Cristo. E se você tem alguma crise com a palavra profético aqui, eu não vou falar sobre ela hoje, mas na semana passada o pastor Pedro nos guiou nesse entendimento. O que é esse chamado profético? Eu quero te encorajar fortemente a ouvir essa mensagem no nosso podcast, no nosso canal do YouTube. Foi uma das melhores mensagens que eu ouvi na vida, e eu acho que ela tem muito para nos ensinar e nos estabelecer como igreja missional, com entendimento missional para a nossa igreja. Então você pode ouvir essa mensagem e todas as outras da nossa igreja lá no nosso canal do podcast ou no nosso canal do YouTube. Nós vimos, como Miroslav Volf diz, que as religiões proféticas visam transformar o mundo à maneira de Deus, em vez de fugir do mundo para os braços de Deus. E como discípulos de Jesus, queremos então seguir isso. A nossa fé é uma fé profética, é uma fé que manifesta, que testemunha, que proclama o reino de Deus, não como um ato futuro, não como um adivinha do futuro, mas como uma manifestação do reino presente. Mas qual é o caminho para transformarmos a cidade à maneira de Deus? Qual é o caminho para nós proclamarmos o reino, para nós agirmos com Deus, em parceria com Ele, para transformarmos o local em que nós estamos? Miroslav Volf também vai dizer que o modo como os cristãos trabalham visando a prosperidade humana não é impondo aos outros a sua visão de prosperidade humana e bem comum, mas sendo testemunhas de Cristo, que personificam a vida boa, a vida do reino. Nós não agimos pela dominação, nós não queremos dominar, conquistar todos os montes, as esferas da sociedade, mas queremos e entendemos que somos chamados para testemunhar da vida do reino em todos os locais em que nós estamos inseridos, nas nossas escolas, nas nossas faculdades, nos nossos trabalhos, nas nossas casas. Somos chamados para personificar a vida do reino, que é possível por meio do Espírito Santo que nos habita. Esse é o poder que recebemos, manifestar, testemunhar de Cristo Jesus. Mas como nós devemos viver nossas vidas desse modo hoje? Ao longo dessas próximas mensagens, desse próximo mês, nós olharemos para o que o profeta Miqueias fala para o povo. O profeta Miqueias diz, no capítulo 6, versículo 8, ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que Ele requer de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia,
ande humildemente com o seu Deus. Se nós precisarmos responder qual é a vontade de Deus para a nossa vida como seu povo, aqui está um bom resumo disso. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Ao longo das próximas mensagens, nós olharemos para cada uma dessas coisas, ainda que nós entendamos, e a gente vai falar sobre isso, elas, na verdade, não podem ser completamente separadas, não são três coisas distintas. Mas, na verdade, é um chamado para manifestar o amor de Deus, que se manifesta, sim, quando praticamos a justiça, amamos a misericórdia e andamos humildemente com Deus. A mensagem de hoje, se tivesse um título à parte, seria chamada O Reino de Deus é um Reino de Justiça. Vamos entender um pouquinho o que está acontecendo ali quando Miqueias fala sobre isso, quando o profeta fala sobre a vontade de Deus nesse sentido. O profeta Miqueias, ele foi usado por Deus, foi chamado a profetizar pouco mais de 700 anos antes de Cristo. E ele profetiza para Israel e principalmente para Judá, proclamando, denunciando a injustiça, denunciando a corrupção e proclamando o anseio do Senhor por abençoar o seu povo, por restaurar um remanescente que então restauraria uma situação de justiça e de manifestação da vontade de Deus. Miqueias, então, denuncia as razões para o juízo de Deus, denuncia as razões que levariam o povo, então, ao exílio, denuncia a corrupção, a injustiça social. Havia ali uma corrupção significativa, tanto na liderança quanto no povo. A gente vê isso no capítulo 3 do livro de Miqueias, do profeta Miqueias, ele diz assim, capítulo 3, versículos 1 a 3, eu disse, ouçam líderes de Israel, versículos 1 e 2, ouçam líderes de Israel, vocês deveriam saber o que é certo, mas odeiam o bem e amam o mal, esfolam o meu povo e arrancam a sua carne de seus ossos. Nós vemos, então, o profeta denunciar que o povo de Deus, os líderes de Israel, que deveriam saber o que é certo, mas odeiam o que é bom e amam o que é mal. Como é que isso se manifesta? Por meio do abuso e da exploração do povo. Esfolam o meu povo e arrancam a carne de seus ossos. No versículo 5 do mesmo capítulo, ele diz assim, assim diz o Senhor, vocês, falsos profetas, fazem meu povo se desviar, prometem paz aos que lhe dão comida, mas anunciam guerra aos que não os alimentam. Nós vemos aqui o profeta denunciar que aqueles que deveriam falar em nome de Deus, anunciar as grandezas de Deus, na verdade fazem isso de forma parcial. Na verdade, anunciam o que é bom para aqueles que lhe alimentam ou para aqueles que lhe pagam e anunciam guerra àqueles que não os alimentam, aqueles que não retribuem, aqueles que não os pagam. Nós vemos isso de novo nos versículos 9 a 11 do mesmo capítulo. Miqueias diz, escutem, líderes de Israel, vocês odeiam a justiça e distorcem o que é certo. Constroem Jerusalém sobre um alicerce de homicídio e corrupção. Os governantes julgam conforme os subornos que recebem. Os sacerdotes cobram para ensinar a lei. Os profetas só profetizam quando são pagos. E, no entanto, todos afirmam depender do Senhor. Dizem, nenhum mal nos acontecerá, pois o Senhor está em nosso meio. Nós vemos nesse último trecho um contraste brutal. Pessoas manifestando a injustiça, suborno, abuso de poder, abuso da injustiça e da corrupção, mas dizendo, nós dependemos do Senhor, o Senhor está em nosso meio. Um contrassenso absurdo, que será evidenciado aqui pelo profeta Miqueias. Como que essas coisas não podem caminhar juntas? Aqui nós começamos a entender o que os autores bíblicos usados por Deus vão dizer quando eles afirmam que, na verdade, a verdadeira espiritualidade, o relacionamento com Deus, é manifestado, precisa ter resultado, frutificar, numa relação social justa, em relações sociais que representem a vontade de Deus. Nesse versículo, nós vemos aqueles que se dizem chamados por Deus, manifestando injustiça e corrupção. Afinal de contas, como é possível amar a Deus a quem não se vê e odiar o seu irmão a quem você vê?
diante dessa iniquidade tão grande revelada aqui pelo profeta Miqueias, nós vemos no capítulo que tem o trecho do nosso mês, né, que tem o texto que vai nos guiar no mês, nós vemos a cena de um tribunal. Deus, então, chama ali um tribunal cósmico para julgar o seu povo, para expor a maldade do seu povo. E Deus começa esse julgamento convocando toda a criação como testemunha da iniquidade, da injustiça, da corrupção do povo. Ele diz assim em Miqueias 6, versículos 1 e 2. E se você está com a sua Bíblia aberta aí, pode ficar em Miqueias 6, que a gente vai ler bastante coisa aí, tá? Ao longo do nosso trecho. Se você não tem uma Bíblia, você pode acompanhar nas nossas telas. Diz assim, capítulo 6, versículos 1 e 2 de Miqueias, profeta Miqueias: ouçam o que o Senhor diz. Levantem-se e apresentem sua causa. Que os montes e as colinas sejam testemunhas de suas queixas. E agora, ó montes e firmes alicerces da terra, ouçam a queixa do Senhor. Ele julgará seu povo, fará acusações contra Israel. Nesse julgamento cósmico, e esse é exatamente o cenário representado aqui, pensem em um tribunal em que Deus está chamando o seu povo para um julgamento e convocando como testemunhas a criação, os montes, as colinas, os alicerces da terra. Nesse julgamento cósmico testemunhado pela criação, depois de anunciar, depois de denunciar a corrupção do povo e chamar o povo ao arrependimento, surge uma pergunta, então, que é o que nós vemos nos versículos 6 e 7. E agora, diante de tamanha maldade, nesse julgamento, qual é o caminho? Como restaurar, então, esse ambiente de justiça? Como caminhar em um relacionamento com Deus? Nós vemos essa pergunta nos versículos 6 e 7. Diz assim: que podemos apresentar ao Senhor? Devemos trazer holocaustos ao Deus Altíssimo? Devemos nos prostrar diante dele com ofertas de bezerros de um ano? Devemos oferecer ao Senhor milhares de carneiros e 10.000 rios de azeite? Devemos sacrificar nossos filhos mais velhos para pagar por nossos pecados? A resposta do Senhor é a que nós lemos no versículo 8. Nada disso, na verdade, é o que você deve fazer. A sua vontade já foi revelada, o seu desejo para o povo, e não apenas para o povo, mas para toda a humanidade, é que se pratique a justiça, se ame a misericórdia e se ande humildemente diante de Deus. Esse é o desejo de Deus para toda a sua humanidade, para toda pessoa, todo ser criado à imagem e semelhança dele. Como é que nós sabemos disso? Porque quando nós lemos no versículo 8, ó povo, essa é uma tradução do termo em hebraico Adam. Em algumas traduções você vai ver ó homem. Adam, utilizado no Antigo Testamento, se refere à humanidade. Qual é o desejo de Deus, então, para a humanidade criada à imagem e semelhança dele? Que se pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente diante de Deus. Mas o que significa praticar a justiça? Para a gente entender o que significa isso, qual é o chamado de Deus para a prática da justiça, nós precisamos tentar entender o que justiça significa à luz da palavra de Deus. O que o profeta Miqueias e Deus, por meio do profeta, quer dizer quando ele diz pratique a justiça? A justiça é um atributo de Deus. Deus é justo. Essa justiça é comunicável com a sua criação. Na verdade, é comunicável com os seres humanos. Quando ele nos faz como sua imagem e semelhança, ele compartilha conosco a sua justiça. É exatamente por isso que todos nós temos em nós mesmos um senso de justiça. Esse senso de justiça deriva da imagem e semelhança, e é por isso que não há como esperar um senso de justiça dos animais, por exemplo. Mas nós fomos colocados aqui na criação para nós governarmos juntos com Deus. Quando Ele compartilha conosco sua imagem e semelhança, quando Ele nos faz a sua imagem e semelhança, nós ouvimos isso na semana passada. Esse é um chamado para nós governarmos a criação, para nós reinarmos com Ele. Isso é o exercício do governo segundo a vontade de Deus. O problema é que após a queda, esse senso de justiça foi corrompido. E dependendo do seu posicionamento político, você provavelmente vai ter um senso de justiça diferente
de um outro posicionamento político. Por exemplo, se você se posiciona mais à direita politicamente, o seu senso de justiça normalmente está relacionado a uma noção de mérito. Está relacionado a uma noção de pagar por aquilo que se fez ou se ter reconhecimento por aquilo que se fez positivamente. Se você se posiciona mais à esquerda no espectro político, provavelmente o seu senso de justiça tem a ver com algo relacionado à distribuição de renda, à distribuição de condições, algo relacionado à equidade. Todas essas coisas talvez permeiem um senso de justiça e são, em alguma parte, componentes disso. Mas nós não podemos deixar esse secularismo polarizado definir o que é justiça de fato, à luz da Bíblia. O termo justiça, o termo mishpat, se refere à harmonia da criação que acontece a partir do cumprimento perfeito da vontade de Deus. Justiça se refere, então, ao funcionamento da criação segundo o bom e o mal definidos pelo próprio Deus. É a forma de vida vivida em correspondência com o seu caráter e com a sua vontade. Isso é justiça. Nos dois primeiros capítulos da Bíblia, nós vemos Deus nos criar a humanidade e chamar para manifestar a sua justiça governando segundo a sua vontade. Homem e mulher, então, caminhavam com Deus, ouviam de Deus em um relacionamento interativo. E a partir do que ouviam e a partir desse relacionamento, governavam toda a criação segundo a vontade de Deus, a partir dos conceitos de bem e mal definidos pelo próprio Deus. Mas quando viramos a página para o capítulo 3, nós também conhecemos o que é a injustiça e qual é a origem dela. Se a justiça se refere ao bem e o mal definidos pelo próprio Deus, a injustiça se refere ao bem e o mal definidos e praticados de acordo com os meus próprios desejos, de acordo com as nossas próprias vontades. E foi assim desde o início. Deus cria Adão e Eva e ensina o que é bom, o que eles poderiam fazer, o que era a vida boa. Adão e Eva caminhavam com ele, Adão e Eva poderiam comer dos frutos de todas as árvores do jardim, mas Deus também revelou o que era ruim, o que eles não poderiam. Qual era o caminho de morte? Havia uma árvore que, se comessem, morreriam. Mas nós vemos, após a tentação, no Gênesis capítulo 3, versículo 6, a humanidade redefinir o que era bem e mal segundo o próprio desejo. E olha o que nós vemos no versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. Também o deu a seu marido que estava com ela, e ele o comeu. Deus havia revelado o que era bom e o que era mal. Definitivamente aquele fruto não era bom, né? Ou pelo menos comer dele não era uma boa coisa. Afinal de contas, se comesse, certamente morreria. Mas a humanidade, ao olhar para o fruto diante da tentação, redefine. Olha e diz, parece um bom alimento. É atraente aos olhos e é desejável para se obter sabedoria. Então há a decisão de pecar, tomar do fruto. O que é a queda, então, senão a definição de bem e mal segundo os próprios desejos? Essa injustiça que leva à morte, ou seja, leva ao afastamento do próprio Senhor, não afeta apenas esse afastamento de Deus, ou não afeta apenas a relação com Deus, mas a relação com toda a criação e a relação entre os seres humanos, as relações sociais. Criados para se complementarem, homem e mulher, então, agora passam a se acusar. Não fui eu não, foi a mulher que tu me destes. Criados para governar a criação, passam agora a se sujeitarem à criação e comerem do suor do seu rosto agora. Historicamente, nós estamos, a partir daí, sempre definindo bem e mal segundo os nossos próprios desejos. E quando olhamos para o mundo, o que vemos é injustiça. O que vemos é corrupção. Definimos bem e mal segundo o próprio benefício, abusando uns dos outros, abusando da criação, abusando dos recursos da criação. Nós vemos isso acontecer de forma individual nas nossas próprias vidas, e nós vemos isso acontecer de forma coletiva. Sociedades que funcionam em um sistema de injustiça.
chamados a representar o próprio Deus na prática da justiça, então, ou seja, no governo segundo a definição de bem e mal de Deus, passamos então a lidar com a criação e a lidar com as pessoas segundo a nossa própria vontade. E pervertemos então o chamado à criação. Geramos desarmonia e desordem. Ainda hoje a injustiça, queridos, é o desprezo pelo bom plano de Deus na sua revelação do bem e do mal. É a opção por definir bem e mal a partir dos nossos próprios interesses. É exatamente por isso que a injustiça emerge, a injustiça surge e reina quando o eu está no centro das minhas escolhas. Quando o eu, o meu desejo, a minha vontade, o meu padrão está no centro daquilo que nós vamos fazer. Quando o meu desejo define o que é bom ou ruim. Mas essa injustiça não emerge apenas pelo desprezo da definição, ou pela definição de bem e mal de Deus, mas pelo desprezo do próprio Deus. Porque quando decidimos ressignificar bem e mal, quando decidimos ouvir os nossos próprios desejos e falar, não, eu sei o que é atraente aos meus olhos, o que é desejável para se obter entendimento, o que é um bom alimento. Nós não estamos desprezando apenas um conceito abstrato ou um conceito impessoal de bem e mal. Nós estamos ali desprezando o próprio Deus. No capítulo 6, que nós estamos lendo do profeta Miqueias, nós vemos a acusação de Deus ser exatamente essa. Não apenas uma corrupção e o desprezo pelo bom e pelo mal definidos por ele, mas um desprezo por ele mesmo. O versículo 3 do capítulo 6 diz assim: meu povo, o que fiz contra você? Fui muito exigente? Responda-me. Eu o tirei do Egito, eu o redimi da terra da escravidão, enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzir você. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, tramou e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Recorde-se da viagem que você fez de Sitim a Gilgal e reconheça que os atos do Senhor são justos. O chamado de Deus para que o povo reconhecesse a sua justiça era o chamado de Deus para que o povo reconhecesse a sua bondade com ele. Deus, então, olha para o povo e fala, gente, o que está faltando? Eu libertei vocês da escravidão, eu protegi vocês dos falsos profetas, eu guiei vocês em uma viagem à terra prometida, eu estava presente. A escolha pela corrupção e pela injustiça são, na verdade, a escolha por desprezar a própria ação de favor de Deus, a presença amorosa dele. Por isso, a injustiça revela a ruptura da relação com Deus. Não há apenas um desprezo pelas pessoas, não há apenas um desprezo pelo bom e mal definido por ele, mas há um desprezo por ele mesmo, um desprezo pelo Senhor. O desprezo pela criação é o desprezo pelo Criador. Nós vemos essa mesma representação do tribunal cósmico com um convite para que a criação testemunhe da injustiça em outros profetas, como no profeta Isaías. Logo no início do livro do profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 2, nós vemos isso. Diz assim, Isaías, capítulo 1, versículo 2, ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Mais uma vez, no tribunal cósmico de acusação, Deus anuncia que criou filhos, os fez crescer, protegeu, proveu, cuidou, amou, mas eles os desprezaram. Eles se revoltaram contra Deus. Desde o início, então, a corrupção é o desprezo a Deus, que submete a criação a um jugo de escravidão. Nós vemos isso de forma evidente no apóstolo Paulo, uma perversão da boa criação de Deus por conta da injustiça humana. No capítulo 8 da carta aos Romanos, nós vemos o apóstolo Paulo dizer: a criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Por quê? Pois a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta da escravidão que conduz à decadência,
para receber a mesma gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E olha o que diz o versículo 22. Pois sabemos que toda a criação geme em conjunto, como se sofresse dores de parto até agora. A criação foi submetida à injustiça e à corrupção, por conta da escolha do homem de definir bem e mal, de praticar uma vida definida pelas próprias escolhas, baseada nos próprios desejos, no próprio senso de bom e mal. Mas nós olhamos e entendemos que Deus tem um plano. A criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, com grande expectativa. Submetida à inutilidade, como dizem algumas versões, submetida à escravidão, a criação aguarda pelos agentes de justiça restaurados em Deus, pelo seu povo. Talvez seja por isso que ela seja convidada como testemunha ao tribunal. Mas essa injustiça, ela não toca apenas a criação. Essa injustiça ela é abrangente. Ela toca toda a humanidade. Porque ainda que todos nós, enquanto seres humanos, carreguemos uma noção de justiça proveniente da imagem e semelhança de Deus, na verdade, esse senso de justiça está danificado em todos nós. Nós vemos uma tentativa por uma restauração de um senso de justiça, ou por uma restauração de uma condição, nos versículos 6 e 7 do profeta Miqueias. Ele diz assim, com que eu poderia... Então, pensa assim, diante da acusação, diante do... olha o que vocês fizeram. Pá. A pergunta é, com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me diante do Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu primogênito por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que cometi? Nesses versículos nós vemos um sacrifício em escala crescente. Nós vemos uma tentativa de restaurar uma condição que, na verdade, leva a mais injustiça. Nós vemos o cúmulo dessa injustiça na oferta do primogênito. Sacrificar crianças era algo expressamente proibido na lei mosaica. Era algo ultrajante para Deus, era um absurdo. Senhor, então, para restaurar a justiça, eu vou sacrificar meu filho. Eu vou matar 10.000... como é que ele diz aqui? 10.000 ribeiros de azeite, milhares de carneiros. 10.000 ribeiros de azeite, eu vou sacrificar milhares de carneiros, eu vou sacrificar meu filho. Percebam como que a tentativa de justiça, de restauração da justiça, ainda baseada na própria condição, conduz a mais injustiça. Nós vemos que essa tentativa de restaurar a ordem criada a partir dos próprios desejos, a partir do que conheciam de bem e mal, na verdade levava a mais injustiça. De alguma forma, tentar fazer justiça baseado nos nossos padrões conduz a mais imoralidade, a mais corrupção. É exatamente por isso que vemos ao longo da história um movimento pendular. Lutas por justiça e movimentos que buscam justiça, que na verdade conduzem a uma nova injustiça. Movimentos que buscam por justiça, mas que na verdade, quando assumem a posição agora de governantes, gerarem injustiça contra os outros, aqueles que eram os governantes anteriores. E a gente vê na história da humanidade a busca por justiça baseada nos próprios desejos, gerando mais opressão, gerando mais injustiça. Quando tentamos fazer justiça baseados na própria compreensão de bem e mal, por melhor que sejam as intenções, o que geramos é morte. Afinal de contas, distante de Deus, dominados pelos nossos desejos, escravos do pecado, não há como fazer justiça segundo o padrão de Deus. Como poderíamos fazer de acordo com a sua vontade se nós não ouvimos a sua vontade? Como nós poderíamos fazer segundo a definição de bem e mal do próprio Deus se nós não o conhecermos? Se nós não nos relacionarmos com Ele, se nós não caminharmos com Ele? Talvez seja por isso que Isaías vai dizer que na condição de pecado,
toda tentativa de justiça são como trapos de imundícia. Se a justiça é a harmonia da ordem criada a partir da definição do bem e do mal segundo Deus, não há um justo sequer distante dele. Não há um justo sequer se não houver relacionamento com ele. Porque não há como conhecer seu padrão de justiça. E por mais justiceiro que sejamos, por mais militante que sejamos em áreas importantes, na verdade, propagaremos mais injustiça se não nos relacionarmos com ele. Continuaremos escravos dos nossos próprios pecados. Mas, como eu disse, há uma esperança. Nem o livro do profeta Miqueias, e nem a Escritura, e nem a história terminam na condenação. Terminam na exposição da injustiça sem um caminho de restauração. Pelo contrário, no meio do lamaçal de injustiça e corrupção, o profeta Miqueias e Deus anunciam a esperança de uma restauração do estado de justiça, de uma restauração da criação. Pastor John Mark Comer diz: estamos tão acostumados com a injustiça e o caos que esquecemos que eles são os intrusos na boa criação de Deus. A injustiça, o caos e a corrupção são os intrusos, amém? A justiça é o padrão. A palavra de Deus nos revela que Deus está redimindo em Cristo todas as coisas. Ele está fazendo novas todas as coisas. Deus não está apenas salvando pessoas para irem para um lugar distante. Deus não está pegando pessoas e tirando do mundo como um sentido de salvação escapista. Pelo contrário, Deus está chamando para si pessoas, redimindo, restaurando, abrindo seus olhos, dando um novo coração e inserindo no mundo para que eles possam representá-lo, para que a vontade de Deus seja feita, para que o seu reino seja proclamado. Nós vemos isso na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 20. E por meio dele, de Jesus, a gente está no hino cristocêntrico aqui, ou cristológico aqui, e por meio dele, de Jesus, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Deus está reconciliando em Cristo todas as coisas, nos céus e na terra. Da mesma forma, nós lemos na carta aos Efésios, Paulo escreve: Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo. Qual é o mistério da sua vontade? O versículo 10 responde: de fazer convergir em Cristo todas as coisas, nos céus e na terra, na administração da plenitude dos tempos. A missão de Deus é redimir, então, toda a criação. É isso que Ele está fazendo. Toda a criação afetada pelo pecado e pelo mal. Na nova criação. No novo céus e nova terra. Povoada pelos redimidos de todas as culturas. Reunidos nele, reconciliados com Ele na cruz de Cristo Jesus. A missão, então, é fundamentalmente a atividade de Deus, impulsionando toda a história e levando à sua gloriosa conclusão, o restabelecimento da sua justiça. Em Cristo Jesus, Deus está reconciliando consigo todas as coisas, manifestando a sua vontade e manifestando a sua justiça. Por isso ouvimos do próprio Senhor Jesus que o reino dos céus estava próximo, porque Ele estava presente. Mas o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver comigo e com você? Se Deus está reconciliando consigo todas as coisas, qual é o meu papel e qual é o seu papel? O que o Senhor deseja do seu povo? Praticar a justiça é uma resposta direta disso. Participar da restauração da forma de viver de acordo com o bom e com o mal definidos por Ele. Nós vemos Deus falar sobre isso, sobre o seu povo, para o seu povo, em Jeremias capítulo 22, versículo 3, ele diz: assim diz o Senhor, administrem a justiça e o direito. Como? Livrem o explorado das mãos do opressor, não oprimam nem maltratem o estrangeiro, o órfão a viúva, não derramem sangue inocente neste lugar. O profeta Isaías também anuncia as palavras do Senhor, dizendo: o jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo?
Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda ao próximo? Essa é a própria obra de Deus. E agora Deus chama o seu povo para realizar a sua missão. Estabelecer os padrões de justiça, estabelecer os padrões de funcionamento da vida segundo a sua própria vontade, em oposição aos padrões de injustiça e corrupção que são amplamente vistos no mundo. Essa é a missão do próprio Deus, e Ele nos chama agora para assumir essa missão, para nos assemelharmos ao seu caráter, à sua vida. Ele vai dizer em Efésios, no capítulo 4, quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade proveniente da verdade. Como seu povo, somos chamados para ser semelhante a Ele em justiça. Não os meus padrões de justiça, mas o padrão de justiça de Deus. Capítulo 3 da carta de João, da primeira carta de João, diz: filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Praticar a justiça, então, é fazer o que Ele fez. Praticar a justiça, então, é nos assemelharmos com Ele, é compartilharmos da nova vida dada por Cristo a nós. Isso só é possível quando andamos em um relacionamento interativo com Ele. Porque se é a justiça dEle, olhem para o nosso estado. Qual é o estado geral? Qual é o estado geral da humanidade depois da queda? É a definição de justiça segundo o meu próprio desejo. Qual é a obra de Cristo na cruz e na ressurreição, no túmulo vazio? É restaurar os padrões de justiça segundo a vontade de Deus, reconciliando com Ele todas as coisas. E Ele faz isso ao nos alcançar, ao nos dar um novo coração, ao abrir os nossos olhos e nos convidar para um relacionamento com Ele. E a partir disso, então, somos tomados pela sua justiça. Nos assemelhamos a Ele de acordo com a sua justiça. Esse é o novo homem. Paulo deixa claro que a velha maneira de viver é uma velha maneira de viver injusta. E a nova maneira de viver é semelhante a Deus em justiça e santidade. Há uma nova maneira de viver que é disponível em Cristo Jesus e que é para aqueles que estão nele, para aqueles que são habitados pelo Espírito Santo, restaurados, redimidos pelo sangue derramado na cruz. Exatamente por isso que em Cristo Jesus somos chamados para manifestar a justiça. Mas que justiça é essa? É a justiça que se evidencia na cruz. Em Cristo, na cruz do Calvário, nós conhecemos a justiça de Deus e nos tornamos agentes da sua justiça. Não uma justiça segundo o meu desejo, mas uma justiça revelada na cruz. A ação de Deus de restaurar em Cristo todas as coisas. A ação de Deus misericordiosa, de amar o seu povo, a sua criação. Como lemos no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, um Deus que amou tanto o mundo, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o padrão de justiça, um padrão de entrega e restauração. O termo bíblico para a justiça quase sempre se refere a uma justiça que restaura. E se olharmos para Cristo, olhamos para a justiça restaurativa na sua plenitude. Um Deus que vem em nossa direção quando estávamos mortos e nos dá vida. Essa é a justiça, esse é o padrão de justiça. Agora, esse é o padrão de justiça que nós somos chamados a viver. Pastor Tim Keller diz: de acordo com Jesus, Deus é um Deus de justiça. E qualquer um que se relaciona com Ele também se preocupará com a justiça. Você anda com Cristo? Nós andamos com Jesus? Se andamos com Jesus, precisamos ser agentes de justiça. Porque Ele é um Deus de justiça. Em nossa igreja, nós olhamos para a missão de formar discípulos que organizam sua vida em torno de estarem com Jesus, tornarem-se como Jesus e fazerem o que Jesus fez. Se nós estamos num processo de nos tornarmos como Jesus, precisamos cada vez mais ser habitados pela sua justiça. E se queremos fazer o que Ele fez, precisamos então manifestar essa justiça nas nossas relações,
na sociedade, na relação com a criação. Ele nos ensinou no caminho da justiça. Ele nos chama para sermos sal da terra e luz do mundo. Christopher Wright, sobre o chamado para a igreja, para o povo de Deus, de manifestar a sua justiça, diz: o que fazemos em obediência ao envio e ao comando do Senhor Jesus Cristo deve refletir e incorporar o que o próprio Deus está fazendo ou deseja que seja feito no mundo de Deus. Missão é unir-se a Deus, ir com Ele, ser chamado e levado por Ele para os lugares onde Deus já está trabalhando e nas tarefas onde Deus já está engajado. Devemos nos unir a Deus em sua missão de restaurar os padrões de justiça, em restaurar, em transformar os padrões injustos da sociedade. Justiça, então, é o modo de vida de quem segue a Cristo verdadeiramente e considera o outro superior a si mesmo, como Paulo vai dizer na carta aos Filipenses. Praticar a justiça é tratar os outros como imagem e semelhança de Deus. Por fim, praticar a justiça é manifestar o reino de Deus, queridos. Nós vemos Jesus no Sermão do Monte, talvez um dos sermões mais famosos, falar sobre a justiça. O Sermão do Monte, em essência, não mostra para nós uma lista de regras que nós devemos seguir. Nos trazem princípios morais importantes, mas eles não são, na sua essência, Jesus dizendo: faça isso, faça aquilo outro para você ser bem-sucedido ou para você fazer parte. Na verdade, o Sermão do Monte revela a nova forma de funcionar do reino de Deus. O Sermão do Monte revela a forma de funcionar de um reino de cabeça para baixo, completamente diferente. E nós vemos logo no início, no capítulo 5, versículo 6, Jesus dizer: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Ter fome e sede de justiça é ansiar pelo reino. Ter fome e sede de justiça é a forma como nós devemos viver no reino de Deus. É a característica daqueles que fazem parte do reino porque caminham com Cristo. Porque se a missão de Jesus é restaurar a justiça, é restaurar e reconciliar consigo todas as coisas, ter fome e sede de justiça precisa ser a característica daqueles que caminham com Ele. Agora há uma promessa aqui maravilhosa. Jesus diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. No reino de Deus, aqueles que têm fome e sede de justiça são satisfeitos, porque a justiça é manifestada, é praticada. Sabe, há 2 convites para nós aqui. E o primeiro convite é para você que talvez tenha sofrido com a injustiça. Que talvez na infância, nas relações, na sua família, você tenha passado por situações de injustiça terríveis. Talvez você tenha sido injustiçado, abusado, talvez na sua história a injustiça tenha te marcado, a injustiça dos outros contra você. Eu quero te dizer que no reino de Deus, aqueles que têm fome e sede de justiça serão satisfeitos. Algumas versões dizem que serão fartos. Queridos, haverá justiça no reino de Deus. Haverá não, há justiça manifestada no reino de Deus. E você pode experimentar esse reino está disponível. Mas há um segundo convite aqui. Porque se você faz parte do reino, se você ouviu o convite de Jesus, se rendeu a Ele, se você o declara como seu Senhor, como Senhor da sua vida, você precisa ter fome e sede de justiça. Paulo diz, no capítulo 14 da carta aos Romanos: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. E aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Você é chamado para manifestar a justiça. Você é chamado para praticar a justiça, e não a sua justiça própria, mas a justiça do próprio Deus. A definição de bem e mal, segundo Deus, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho e na sua casa. Quantas situações injustas nós vemos nas casas. Quantas situações de injustiça
de abuso, de sobreposição, de opressão, nós encontramos nas casas. Se você faz parte do reino, querido, você é chamado para manifestar a justiça na sua casa. Uma justiça que restaura, uma justiça que redime, uma justiça que demonstra a vontade de Deus. Você é chamado para botar o pé na sua casa e falar: o reino de Deus está aqui, está presente, porque Jesus está aqui, porque o Espírito Santo está aqui. Uma justiça que redime. John Murray disse: o reino de Deus é a esfera onde a soberania dele é reconhecida e sua vontade é suprema. Assim, a menção ao reino de Deus sempre deveria exercer um efeito de convocar os crentes a possuírem aquela atitude que os tornará submissos à exigência máxima de seu chamamento, de sua vontade. O reino de Deus é onde a vontade de Deus se manifesta na sua plenitude. Você tem fome e sede de justiça? Sua vida é marcada pela prática da justiça? Tudo isso começa num relacionamento com Ele. Não há como conhecermos bem e mal segundo a sua própria vontade, segundo a sua própria definição, se não nos relacionarmos com Ele. Estaremos presos nos nossos pecados, escravos dos nossos desejos, se não ouvirmos a sua voz. É por isso que caminhar humildemente com Deus faz parte de praticar a justiça, porque é a forma como nós o ouvimos, é a forma como nós entendemos. Tudo começa quando você caminha com Ele. Pastor, teólogo, filósofo Dallas Willard diz: ao recebermos o dom da vida de Deus pela confiança em Cristo, descobrimos que Deus age conosco à medida que dependemos dEle em nossas ações. Se renda a Ele, se entregue, busque um relacionamento, ouça a voz do Espírito Santo te conduzindo na prática da justiça, no chamado para manifestar a justiça. Tudo começa com relacionamento. Mas se você já tem relacionamento com Ele, querido, eu quero dizer que você precisa ter fome e sede de justiça. Eu preciso. Quantas vezes nós somos indiferentes? Nossa memória é curta. Nós nos esquecemos. Nós caminhamos de hype em hype. Nós caminhamos de um problema da vez para outro problema. E agora nós olhamos para o Rio Grande do Sul e o nosso coração dói e precisa doer mais, porque ao mesmo tempo em que as tragédias evidenciam solidariedade, elas também evidenciam injustiça. E precisa doer no nosso coração. Mas quantas vezes nós estamos perdidos no nosso dia a dia? Atarefados, corridos. Quantas vezes nós somos indiferentes? Agora, talvez você já tenha esquecido das tragédias anteriores, do terremoto que aconteceu, das guerras que acontecem, porque nós nos apegamos ao problema de agora e nos esquecemos, nossa memória é curta. Mas nós, como discípulos de Jesus, somos chamados a ter fome e sede de justiça, a manifestar a justiça restaurativa que transforma todas as coisas e reconcilia com Deus todas as coisas. Esse é um convite para você e para mim. Não nos apegarmos à nossa anestesia. Não permanecermos insensíveis às dores. E fazermos segundo a vontade de Deus e não a nossa. Vamos orar? Feche seus olhos. Em primeiro lugar, clame para que o Espírito do Senhor te dê sensibilidade. Para que Ele te revele o padrão de justiça dEle, não o seu. Clame em rendição, em prostração, desça do seu orgulho. O orgulho de quem acha que sabe o que é bom e ruim, o orgulho de quem acha que sabe o que é a justiça. E clame para que Ele revele a você o que é a justiça. Qual é o padrão dEle de justiça? Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Na cruz do Calvário vemos a justiça de Deus operada, manifestada. Uma justiça que restaura.
E diante disso, peça para que Ele enche o seu coração, queime o seu coração. Peça para que Ele te dê fome e sede de justiça. Senhor, obrigado. Obrigado porque a injustiça e a corrupção, o caos, são os intrusos. Obrigado porque o seu reino é um reino de justiça, paz e alegria. Senhor, revele a sua justiça, a sua paz e a sua alegria para aqueles que passaram por tanta injustiça. Talvez para aqueles que tenham vivido uma vida de injustiça, de abuso, de opressão. Senhor, revele a sua justiça, o seu amor, a sua misericórdia. Restaura, Pai, a vida dessa pessoa, dessas pessoas que têm enfrentado tanta injustiça. Senhor, e como seu povo, nos deixa entender, nos faz saber, nos dê discernimento do seu padrão de justiça. Senhor, nos liberta da escravidão dos nossos desejos, dos nossos pecados. Não permita que o nosso desejo seja o padrão. Não permita que as nossas vontades sejam nossos guias. Mas nos revela a sua vontade, o seu plano bom e perfeito. Senhor, e como igreja nos usa como agente de justiça, nos usa para manifestar a sua restauração, a sua reconciliação nessa cidade. Nós queremos praticar a justiça, porque é isso que o Senhor nos chama, e que privilégio, Pai, ouvirmos a sua voz, nos chamar para a sua missão. Nos ajuda a atender esse chamado. Nos ajuda a atender esse chamado, Senhor. Destrói a nossa preguiça, a nossa indiferença, Senhor. Nos perdoa pela nossa indiferença. Nos perdoa pela nossa apatia, Senhor. Nós nos constrangemos e nos envergonhamos diante de Ti. Mas nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ir aonde o Senhor quer. Nos ajuda a ir aonde o Senhor já está. Nós queremos cumprir o seu chamado para as nossas vidas, Pai. Nós não queremos desperdiçar as nossas vidas perdidos nos nossos desejos. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém.